Ezequiel capítulo 14. Ezequiel 14, nós vamos ler a partir do verso 12. Ezequiel 14, a partir do versículo 12, diz assim: Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas, alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos, nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimárias ou feras, e as pestes contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, até aqui. Bendito e maravilhoso Deus, exaltamos, engrandecemos e adoramos ao teu nome. Suplicamos, Senhor, a ajuda do teu Espírito Santo, que a tua palavra de sabedoria esteja sobre nós, Senhor, para que nós possamos alcançar aquilo que está no teu coração preparado para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. O teu Espírito Santo tem total liberdade, Senhor Deus, neste lugar, nas nossas vidas. Repreendemos toda distração, Senhor, todo ataque das trevas para roubar a nossa atenção. Qualquer coisa que se levante para nos impedir de ouvir, Senhor, as batidas do teu coração, papai, que seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Vem sobre nós, nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós temos aqui algo muito bonito, que é a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é executada, vamos falar assim, tanto para o bem quanto para o mal. A justiça é o instrumento de Deus que vai recompensar os feitos dos homens, os feitos da humanidade. Tem um texto lá em Salmo, capítulo 18, Salmo 18, 26, que fala assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. O salmista está falando de Deus. Então, se eu for puro,
Deus vai se mostrar puro comigo. Se eu for santo, Deus vai se mostrar santo comigo. Porém, se eu continuar insistindo no pecado, Ele não vai se mostrar pecador. Se eu continuar insistindo no pecado, se eu continuar incrédulo, Ele vai se mostrar indomável contra mim. Isso é terrível. O Espírito Santo, ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Com Deus tudo é 3, né? Então ele começa: vou te convencer do pecado para você se arrepender e poder desfrutar da justiça de Deus chamada Jesus Cristo. Então eu me arrependo, ele me convence, eu me arrependo, aí eu faço uso da justiça. E quando eu faço uso da justiça de Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós somos feitos justiça nele. Porém, se o Espírito Santo vier para me convencer e eu não me deixar ser convencido, o juízo, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo, o juízo vai vir sobre a minha vida. E Deus, vamos falar assim, Ele trabalha com juízo, que é a recompensa da sua justiça. Ou seja, se eu aceitar a justiça dele, eu vou ter vida eterna. Se eu não aceitar a justiça dele, eu vou ser condenado. Ou seja, Deus sempre tem um prêmio. Pode ser que esse prêmio não seja bom, ou pode ser que ele seja excelente. Vai depender da nossa escolha. Então, o pecado de Deus, a justiça de Deus, ela vem para nos livrar do juízo. E o juízo de Deus, ele pode ser executado na vida de uma pessoa, pode ser executado em uma cidade, isso está na Bíblia, pode ser executado em um estado, pode ser executado em uma nação, tudo ao mesmo tempo, né? Vai atingir só uma pessoa. Às vezes o juízo de Deus vem como ainda o último aviso. Estou te dando a última chance para você se arrepender. Como que vem esse juízo sobre uma pessoa? Pode vir através de uma enfermidade, através dela ter algum trauma, perder alguma coisa. É Deus executando o juízo, porém ainda dando a chance para o arrependimento. Nós temos juízo sendo executado sobre cidades. Cidade em Minas. Você passava lá na cidade, você via os mastros com a bandeira estendida com a cara dos santos. Chegava dentro da casa, tinha imagem de escultura maior do que eu. A taça do juízo de Deus vai se enchendo. Uma hora ela é derramada, a cidade é destruída. Às vezes o juízo vem sobre um estado. Às vezes vem sobre uma nação toda. Haiti. Mas não, papai, foi um furacão. Foi um tsunami. Justiça de Deus, trazendo juízo, dando oportunidade para o arrependimento para aqueles que sobreviverem ainda. E nós temos o juízo de Deus sendo derramado sobre o planeta, sobre todas as nações. Simples. Nós tivemos uma pandemia, foi mundial. Pegou todos os países, todas as cidades, quase toda a população. É que não deu para medir aqueles que pegaram e não tiveram sintomas, que nem eu. No meu caso, conseguiu medir porque eu trabalhava dentro do hospital, obrigaram a fazer o exame. Aí, você teve Covid. Eu tive. Então tá bom. Agora, se fosse medir, pode ter certeza que pegou a grande maioria da população do mundo esse vírus. Então o juízo de Deus, ele vem sobre a vida de uma pessoa, ele vem sobre uma cidade, ele pode vir sobre um estado, ele pode vir sobre uma nação, como também pode vir sobre toda a humanidade ao mesmo tempo. E detalhe, nós já tivemos casos na Europa da peste negra, várias coisas que aconteceram, mas vamos falar assim, ficou na esfera ali de alguns países.
não espalhou. Porque lá em Mateus 24, deixa bem claro, que quando começar a ter peste e mortandade em todos os lugares ao mesmo tempo, é o princípio das dores, sinal da volta de Jesus. Então já começou. Guerras, rumores de guerras. Então o juízo de Deus, ele vem para pegar uma pessoazinha. Vem para pegar uma cidade. Quando não tem ninguém na brecha, ele pega a cidade, pega o estado, pega a nação, pega o planeta Terra. Como diz Davi, né? Não quero eu cair nas mãos do Deus irado. Porque cair na mão de um Deus irado é terrível. A Bíblia fala lá em Apocalipse 6 da ira do Cordeiro. E quando fala da ira do Cordeiro, os selos começam a serem abertos e a coisa é terrível. E nós vemos nesse texto de Ezequiel, lá na Babilônia, profetizando contra Jerusalém, porque Deus o arrebatava em espírito e o levava até lá, e ele via as atrocidades, os pecados que estavam correndo dentro do templo, fora do templo, na cidade, na nação. Então Deus levantou ele para profetizar, falou: vocês vão ser destruídos. E falou: ó, você vai ter uma testa de ferro. Você vai falar, e eles não vão te ouvir. E ele chega no momento aqui, onde Deus vai travar um diálogo com ele. E Deus nos deixa registrado algo que é muito preocupante. Porque quando a iniquidade cresceu de uma forma terrível sobre a terra, Deus falou: eu vou acabar com a raça humana. Porém eu achei um justo, e através desse justo, os seus familiares serão salvos. Então veio o dilúvio, eles entraram na arca, Noé, seus filhos, suas noras, sua esposa foram salvos, glória a Deus. Saíram da arca. Aqueles que foram salvos, que foram poupados, como o filho de Noé, já voltou para o pecado. E um dos mais terríveis, imoralidade sexual. Aí o que Deus está falando agora? Mas nem se Noé estiver aí no meio de vocês, só ele vai ser salvo. Porque o justo viverá pela fé. Aí quando você anda um pouquinho mais aqui, se eu não me engano, Ezequiel 18, que ele vai falar assim, ó: se os pais comeram uvas verdes, não é os dentes dos filhos que vão embotar. Ou seja, a condenação do pecado dos pais não vai ser colocada sobre os filhos. Então se o pai pecou e não se arrepender, ele vai morrer pelo pecado que ele cometeu. Agora o pai pecou, o filho não vai perder a salvação por causa do pecado do pai. Então ele está deixando bem claro, ó, é individual. Esse negócio com Jesus, com salvação, é individual. O meu pai, a minha mãe, não pode me levar para o céu. Essa é a decisão que eu que tenho que tomar. Não tem como, é individual. Aí Ezequiel, ele ouve de Deus, ó, nem se Noé tivesse no meio do povo, a família dele não ia ser salva. Só ele. Nem Daniel, ó, Daniel orando 3 vezes por dia, fiel ao Senhor, jejum, oração. Nem Sadraque, Mesaque, Abednego ia se escapar dessa aí. Só Daniel ia ser salvo. E quando ele chega e para aqui no nosso amigo Ló, piorou, né? Ló não, Jó, né? Quando ele fala, ó, ô Jó, você é gente fina. Deus vai lá e ó, bota as características. Tá vendo, capeta? Jó é íntegro, é reto, desvia-se do mal. Deus dando testemunho, falou: mas Jó, nem você orando
povo escaparia, seus filhos escapariam. Por que ele está falando isso? Porque Daniel orou e todos aqueles magos do Oriente foram salvos. O nosso amigo Noé, justo, conseguiu salvar sua família. E esse camarada Jó, diz a Bíblia, ali no primeiro capítulo, que ele continuamente oferecia sacrifício pelos seus filhos. Por quê? Porque eles viviam em festa. É tudo desviado. Mas Jó estava lá oferecendo oferta pelos filhos. Oferta, cobrindo eles de oração, oferecendo sacrifício. Deus, perdoa os pecados dos meus filhos, tal. Mas você vê no capítulo 1 de Jó, num momento que ele não orou, veio toda a desgraça e eles morreram. Ele está falando, a oração de Jó mantinha os filhos vivos aqui na terra. É como se fosse colocado uma proteção, uma cerca, que não podia tocar neles. Mas ele está falando, do jeito que o pecado está hoje, do jeito que o povo está hoje, corrompido, podia estar Jó lá orando, só ele escaparia. Tem muita gente que gosta de correr os profetas, gosta de correr por pessoal da oração, que uma hora, né? Aí tem que correr atrás para ser coberto de oração. Quando é novo na fé, faz parte, né? Porque aceitou Jesus é bebê, criança precisa de proteção, precisa de cuidado, precisa de cobertura. Mas depois que conhecer um pouquinho a verdade, ou toma vergonha na cara e vai buscar Deus, ou nem a pessoa que está orando por você vai poder te salvar. Não funciona. E Deus, ele vai dando alertas. Ele vai dando alertas. E ele está trabalhando aqui nesse texto com 4 sentenças, 4 instrumentos de juízos. Por que ele trabalha com 4? Deus manda que nós venhamos exercer o amor e a misericórdia em 4 níveis. E agora, muito interessante, ele vem e apresenta o juízo em 4 níveis. Então, vamos falar assim, os nossos deveres para escapar do juízo. Nós temos que cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros e dos pobres que há no nosso meio. Os 4 deveres. Mas tem tanta igreja que vai quebrar a cara porque abandona a viúva. Vocês não têm noção. É terrível. Abandona a órfã. Não cuida dos pobres no seu meio ali, ó, não cuida dos domésticos da fé. E muita gente vai sofrer juízo. Você não vai nem entender de onde que está vindo. Porque o juízo Deus colocou em 4 níveis. Por quê? O nosso amor e a misericórdia, o que Ele espera de nós é em 4 níveis. Dá até para fazer uma relação de um com o outro. Olha o que Ele fala. Quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Então Ele vai trazer a espada, vai trazer guerra, vai trazer contenda, vai trazer confusão, vai trazer violência. Ah, pastor, aqui no Brasil não tem guerra. Tem guerra de tráfico, tem roubo, assalto a uma arma, tem homicídio, tem violência doméstica, tem Lei Maria da Penha, tem espada aqui. Às vezes você não vai ver aquela espada de filme, mas você vai ver violência. Já está no nosso meio, é uma forma de juízo, porque nós negligenciamos um dos 4 níveis. Aí Ele vai mandar a espada, aí depois Ele manda a fome. A maior dificuldade do órfão e da viúva é de se sustentar, de ter recursos. E quando eu falo que a igreja vai levar uma pancada, não é só o pastor que não ajuda, mas é os irmãos que estão à volta vendo e não ajudam também. Porque Paulo falou que é dever da igreja cuidar daquelas que verdadeiramente são viúvas.
Então ele traz a espada, é terrível. Ele traz a fome, que nós vamos ver na Bíblia, essa questão da fome sendo tão forte, chegando ao ponto de duas mães fazerem um acordo. A fome era tão grande que ela falou: ó, hoje a gente mata o meu filho e nós comemos ele, amanhã nós matamos o seu filho e nós comemos ele. Aí foi lá, matou o filho de uma, comeram. Ô glória, encheram a barriga. Aí quando chegou na hora de matar o filho da outra, ela escondeu o filho da outra, para um povo matar, porque já tinha comido um. Quando ele fala que vai enviar fome, é coisa terrível. Não é você ficar com uma fomezinha, ficar 2, 3 dias sem comer, não. É fome terrível. É fome que vai matar pessoas. Por quê? Porque é juízo. Vou enviar as nocivas alimárias, ou seja, as bestas feras. São animais que vão começar a andar aqui no nosso meio. Imagina uns leões, uns tigres, andando aqui no nosso meio, umas raposas, uns cachorros selvagens, que vai começar a comer o povo no meio da rua, atacar e comer. Só que quando ele fala de enviar esses 4 maus juízos, eles estão numa sequência. Ele não vai enviar primeiro as bestas feras, porque se começar a chegar, dá tempo para você se esconder, né? Você consegue ainda fazer alguma coisa, atacar elas, nós temos inteligência, as bestas não têm e tal. E esses animais ferozes são atraídos por comida, por sangue. Então ele não vai mandar primeiro os animais, tem uma sequência. Então primeiro ele manda a espada, para o povo morrer, para ficar cheio de cadáver na rua, para aumentar a mortandade, manda a fome. O povo, além dos que já estão mortos, o povo vai começar a ficar fraco, para que as feras sintam o cheiro e venham. Aqueles que já morreram, elas devoram, mas aqueles que estão morrendo com fome e sem força, parece que é mais gostoso para as feras. Tem fera que não ataca um outro animal morto, ela prefere matar e se alimentar daquele que ela matou. Então é uma sequência. Então primeiro ele manda a espada, muitos vão morrer. Vai mandar a fome, muitos vão morrer, muitos vão ficar fracos, para depois encher de animais ferozes que vão devorar os seres humanos. E por último, para quem conseguiu escapar da espada, quem escapou da fome, quem escapou dos animais, vem a peste, vem a enfermidade, vem a doença. O que é isso? São os juízos de Deus. Pô, mas como assim Deus vai mandar tudo isso? Deus já mandou. Você lê a Bíblia, isso aqui já foi sobre o povo de Israel. Já aconteceu. E não aconteceu só uma vez. Aconteceu várias vezes. Aconteceu algumas décadas atrás também. Não foi só lá 3, 4 mil anos atrás, não. Isso vai se repetindo. Por quê? Por causa que o amor de muitos se esfriará e a iniquidade vai aumentar. Eu quando vejo profecia do pessoal falando que o pecado vai aumentar, a iniquidade vai aumentar, isso aí para mim não é profecia, porque a Bíblia já fala isso. Chegou perto do fim, o pau vai quebrar, o negócio vai ficar mais feio. Não, pastor, vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo. Então é outra Bíblia, que não é minha. A minha fala que perto do fim o negócio vai ficar terrível. Igual os dias lá de Ló e de Noé. No dia de Noé não tinha nada boa, tanto que Deus matou todo mundo. Então a gente precisa começar a entender o tempo que nós estamos vivendo, porque Deus vai dando sinais, e esses sinais vão aumentando, até chegar num ponto de ser, vamos falar assim, insuportável ou indomável, como diz o texto. E cada sinal que Deus dá é um chamado para o nosso arrependimento. Eu posso ter um sinal específico de Deus na minha vida para eu me arrepender. Eu me arrependo.
Deus vai lá, muda o meu quadro, muda a minha situação. Mas vai chegar no momento que o sinal não é só para mim, o sinal é para uma cidade. A cidade precisa se arrepender. Vai chegar no momento que não é só para a cidade, é para o estado, é para um conjunto de cidades. Vai chegar no momento que não é para o estado, é para toda uma nação. Os sinais para que elas se arrependam. E se elas não se arrependerem, vai vir os juízos. Não tem para onde correr. Ó, Deus mandou um profeta para uma cidade, 120 mil habitantes. Vai lá, ó, passa na cidade e fala que ela vai ser destruída. Sua mensagem é uma frase. Não me engano, é 50 palavras, 50 letras na palavra. Ó, vai ser destruída. Nínive será destruída. Tal de Jonas. Só isso, vai lá, deixa que o resto é comigo. Por quê? Porque a cidade não se arrependia, vivia em iniquidade, matava, roubava, destruía. Deus mandou um profeta, porque ele não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Está lá em Amós 3,7. Então o cara vai lá e anuncia. O que acontece? A cidade, não foi só o rei, a cidade inteira se arrependeu. 120 mil pessoas se arrependeram. Começaram a jejuar, choraram, botaram roupa de pano de saco, jogaram cinza na cabeça, se humilharam diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Nada. Ou melhor, a cidade não foi destruída, a cidade foi salva. Só que às vezes eu não consigo, através do meu arrependimento, salvar a cidade. Eu não consigo, através do meu arrependimento, salvar um estado. Eu não consigo, através do meu arrependimento, salvar uma nação. Não dá. É algo que tem que ser feito em conjunto, para que a ira de Deus pare. Então é uma sequência. Então ele está lá: espada, fome, as bestas feras e a peste. É algo até interessante, porque se primeiro eu mando a peste e depois eu mando as feras, é capaz da fera comer um e já ser infectado e morrer. Não vai conseguir comer os outros. Quando você para pensar na forma do juízo, Deus está trabalhando em 4 níveis de juízo. Então eu vou falar que nós temos aí 5 públicos. Então o primeiro público vai morrer a espada. Os outros 4 vão ter a chance de se arrepender. Um funcionou, um se arrependeu, veio o segundo público. Vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Para que os outros 2 que sobraram, os outros 3 que sobraram, possam se arrepender. Um funcionou, aí agora ele vai mandar os animais ferozes. Para quê? Porque ainda tem outro público que precisa se arrepender. Vai mandar peste. Para que o povo se arrependeu, ainda vai ter uns sobreviventes. E sabe o que é terrível? Lá em Apocalipse fala que o diabo vai ser preso por 1000 anos. E Jesus vai reinar com a igreja aqui na terra por 1000 anos. Reino no milênio. E detalhe, não vai ter diabo. Não vai ter opressão demoníaca. Olha que coisa linda. E mesmo assim, a Bíblia fala que vai ter uma galera aí que não vai se converter. E quando o diabo for solto, vai correr para o lado do diabo. Por quê? Porque o coração do homem é mau. O coração do homem é enganoso. O diabo ele só dá uma potencializada nisso. A gente quer pecar. A gente tem desejo para o pecado. Isso não é coisa do diabo não, é coisa nossa. Por isso que o primeiro grande inimigo a ser vencido sou eu, é você. Nós temos que lutar contra nós. Porque quando eu conseguir, vamos falar assim, me vencer, o diabo é fichinha, porque ele já está derrotado. Só que eu preciso me vencer. Jesus venceu o diabo. Agora eu tenho que me vencer. Para quê? Para que não venha juízo de Deus. Então entenda, nós temos 4 maus juízos. Tem espada,
fome, as bestas férias e a peste. E nós temos 4 formas de praticar o amor, porque Deus fala assim, ó: você ama a Deus? Você tem que demonstrar esse amor. Só que se você ama a Deus, que é invisível, que você não vê, esse amor tem que ser demonstrado com algo que é visível, com algo que você vê e com algo que você pode tocar. Então, uma das formas de você mostrar para Deus que você ama Ele, está lá em 1 João, é você amando o seu irmão a quem você pode ver, a quem você pode tocar. E quando ele fala de amar o seu irmão, quando você ama o seu irmão, se ama a Deus, amar está relacionado com sacrifício e cuidado. Você está cuidando? Tem irmão, tem irmã que é viúva, está cuidando? Tem irmão que é órfão, tem irmão que é pobre, tem irmão que é estrangeiro. Igual quando chegou os venezuelanos aqui, começaram a espalhar para tudo quanto é igreja, aí pedindo ajuda. Aí nós juntamos aqui a vaquinha, não, os bezerros, né, que é pequenininho. Juntamos aqui os bezerros e fomos lá. Eu falei: e aí, pastor, as igrejas? Eu falei: não, tem 3 igrejinhas pequenas ajudando. Uma igrejinha, quando eu falo pequena, pequena. Eu falei: mas aqui tem cheio de igreja grande, 2, 4 mil membros, não sei o que, tudo bombando, tal. Eu falei: não, mandamos, viram a mensagem, alguns a gente conversou, mas nada. Não ajudaram o estrangeiro, nós ajudamos. Não vamos receber juízo por causa disso não, pela negligência. Então, quando eu boto em prática o amor ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, quando eu boto em prática esse amor, eu estou amando a Deus. Ó, por isso que você se isolar, entrar dentro de uma caverna, ficar dentro de um mosteiro sozinho lá trancado, isso você não vai demonstrar amor a Deus com isso. Você demonstra amor a Deus amando ao próximo, porque Ele determinou assim. Fora isso, tem os tzadik, o povo judeu fala: quer ficar rico? Quer ficar rico igual o Silvio Santos? Quer ficar rico? É 30% que você entrega na igreja e você vai reservar 10% para cuidar dos necessitados lá fora, que não fazem parte do povo de Deus. E assim, sem Facebook, sem fazer selfie, até tá entregando aqui a sopa e tá lá batendo foto. Sem isso, senão não funciona. Senão você já recebeu seu galardão aqui na terra. Então eu tenho que tomar cuidado, porque o povo de Deus aqui, além de negligenciar o cuidado do órfão, da viúva, do pobre e do estrangeiro, ou seja, eles não amavam a Deus, eles começaram a amar outros deuses. Porque não tem como. O tio Elias, o nosso profeta, ele falou: não tem como você ficar cocheando entre 2 senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ou você ama um, ou você está amando o outro. Ou você ama a Deus, ou você ama o diabo. Não tem meio termo. De acordo com o apóstolo Paulo, o muro pertence ao capeta, se você está em cima do muro. Então eu preciso entender que a falta do amor, porque sem amor eu nada seria, a falta da prática do amor vai atrair os 4 maus juízos de Deus para a minha vida. O pecado, ele já atrai recompensa. É tranquilo. Fica no pecado. Daqui a pouco você cai com câncer. Daqui a pouco você vai cair com as costas, com dor, com isso, com aquilo. O pecado já traz uma recompensazinha. Mas o juízo de Deus é bem pior. Porque às vezes você não consegue resistir ao juízo de Deus. Quando a taça enche e ela é derramada, é muito difícil escapar. Então nós vemos aqui o profeta chamando a atenção e deixando bem claro
Ó, não adianta. Não adianta correr e se esconder debaixo das asas do intercessor, do papai, da mamãe, do titio, do vovô, do pastor. Não funciona. É você e Deus. É a sua vida com Deus. O que a gente pode fazer aqui é ajudar. Orar para as correntes serem quebradas. Orar para ver se você toma vergonha na cara e começa a amar a Deus de verdade. Te ajudar a orar para você ter mais força para vencer o pecado. Mas quem tem que decidir amar, e o amor a Deus é com atitudes, é você. E assim, não tem como amar a Deus preso em pecado. Não tem como amar a Deus não cuidando do órfão, da viúva, do pobre e do estrangeiro. Não tem como. Porque senão você é negligente. A Bíblia fala que quando você é negligente, o sangue vai ser cobrado da sua mão. Não dá. Então nós precisamos entrar num outro nível. Qual é o nível? Amor. Para que eu preciso de amor? Para que os 4 maus juízos de Deus não venham sobre a minha vida. Agora, depois de meditar nesse texto, eu fiquei assim, falei, pá, mas Deus vai mandar espada? Deus vai mandar peste, vai mandar fome, vai mandar os bichinhos ferozes aqui? Deus. Quando o povo saiu do Egito, Deus mandou um anjo, chamado anjo da morte, que matou todos os primogênitos do Egito. Deus mandou. O povo foi lá, rodeou Judá para tomar, para ameaçar Ezequias. Deus mandou um anjo que matou 185 mil homens. E na Bíblia você vai ver anjos trabalhando com fogo, anjos trabalhando com vento, anjos trabalhando com água, dilúvio, abriram-se as comportas. O livro de Apocalipse é bem claro para isso. Você vai ver anjos liberando pestes. Eu não sei se é demônio. A Bíblia fala anjo, mas pode ser demônio também, né? Vai da classificação. E tem um camarada, um anjo, que foi bem claro que Deus permitiu que ele liberasse uma peste sobre uma pessoa. Sobre Jó. Deus falou, ô diabo, ô anjo, ele é um anjo. Ô anjo, pode tocar nele, só não tira a vida. No mesmo momento que você vai trazer a peste, a enfermidade sobre a vida dele, você vai ser enfermeiro dele, não pode deixar ele morrer. Se ele morrer, você está lascado. Aí se o diabo, que é um anjo, traz a enfermidade, por que outros anjos não podem trazer? Por que uma pessoa enferma não está enferma por causa de um capeta, de um diabo que colocou a enfermidade nela? Por que tem pessoas que a gente ora, expulsa o demônio e ela é curada na hora? Deus, ele tem várias formas de executar aquilo que ele quer. O que nós precisamos entender, nós não podemos dar a brecha para que os maus juízos de Deus cheguem até nós. Qual é a forma? Ame a Deus. Como? Cuidando dos órfãos, da viúva, dos pobres e dos estrangeiros. Eu já expliquei aqui, numa pregação, esses 4 públicos. Não vou explicar de novo, porque da outra vez demorou. Mas resumindo, quem é órfão é porque não tem os pais. Quem não tem Jesus, de acordo com a Bíblia, é uma criatura, não é filho, porque lá em João 1,12 fala, só aqueles que receberam Jesus Cristo, que são feitos filhos. Quantos órfãos tem aí fora sem Jesus Cristo?
que estão esperando o nosso cuidado, que estão esperando o nosso amor. Quantos? Quantas? O que é uma viúva? Viúva é aquela que perdeu o marido. Jesus Cristo é o quê? Marido, esposo. Quantos que estão dentro da igreja que já perderam o marido, não tem relacionamento com Jesus? E nós estamos aqui para cuidar deles, para ajudar, para ressuscitar o amor que foi perdido. Sem falar do estrangeiro, sem falar do pobre, aquele miserável. Tem o pobre lá fora, tem o pobre aqui dentro. Você tem o pobre de dinheiro, você tem o pobre espiritual. Tem um que é miserável, é o pobre 6 horas por mim, não tem a capacidade de orar e só fica vivendo de como que fala? De esmola, fica vivendo de migalha. Deus não é pai, é padrasto. Não entendeu que é filho de Deus, que é herdeiro juntamente com Cristo. Pobre, nós temos que cuidar. E quando nós negligenciamos, tanto na esfera espiritual, órfão, viúva, pobre, estrangeiro, tanto na esfera física, natural, órfão, viúva, pobre, estrangeiro, nós estamos falando: Deus, nós não te amamos. E para que nós possamos ser tidos como justos diante de Deus, como foi ali, Noé, Daniel, Jó, nós precisamos amar. O amor é a chave para a gente vencer todas as coisas, diz a Bíblia. O amor. E o amor precisa ser colocado em prática. Amém? Nós vamos fazer agora um breve período de oração. Vamos fazer algumas intercessões aqui. Mires, Laelso, pode vir para cá já.